Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, apaixonados e apaixonadas por futebol. Estamos aqui no Morumbi para a 7ª rodada do Campeonato Paulista 2025. De um lado, a equipe tricolor, o São Paulo. Tricolor, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, multicampeão paulista, hexacampeão brasileiro, nunca rebaixado. Vai estrear em campo em instantes aqui às 7h30 da noite, horário de Brasília. Do outro lado, a equipe do Mirassol. Jogo emocionante, teste para cardíaco, clima muito bom, quanto fora, quanto dentro de campo. Tricolor que vem de derrota no último sábado para a equipe do Santos por 3-1 de virada na Vila Belmiro. Já a equipe danadinha do Mirassol vem de vitória importante por 1-0 contra o Verão Clube fora de casa. Mirassol que busca sua 6ª vitória na competição. Tricolor que busca se reabilitar no campeonato e buscar sua 4ª vitória. Lembrando que o São Paulo tem um jogo a menos devido ao jogo da Inter de Limeira ser adiado no começo da competição, já por conta da pré-temporada do São Paulo com o Zubeldia e companhia lá em Orlando, onde o São Paulo acabou empatando com a equipe do Flamengo em 0-0 e com a equipe do Cruzeiro em 1-1. Mas o que interessa agora é o Campeonato Paulista. As duas equipes preparadas dentro de campo. As duas equipes se enfrentam aqui no Morumbi em instantes às 7h30 da noite, horário de Brasília. Eu vou estar trazendo para vocês, nesse exato momento, aonde assistir o jogo ao vivo e com imagens. Mas antes de tudo, eu quero saber qual a maior torcida na nossa live. Quem acredita na vitória do São Paulo, digita 1. Quem acredita na vitória da equipe do Mirassol, digita 2. Manda mensagem de que cidade que você está me acompanhando e da onde que você está nos assistindo. O jogo que começa daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão do canal Nosso Futebol no Pay-Per-View, para quem tem TV por assinatura, no All Play e na Zapping TV. Para quem não conseguir acompanhar por nenhuma dessas 3 plataformas, vem junto com a gente. Estamos ao vivo nesse momento, aqui para esse jogo emocionante. Estamos trazendo esse jogo aqui entre São Paulo e a equipe do Mirassol. O Mirassol que vem fazendo um belo no campeonato e vinha dividindo aí a liderança do grupo com a equipe do Corinthians. Agora já não é mais possível, já que o Corinthians venceu o Novo Horizontino na última segunda-feira por 1-0 com o gol de Alex Santana. A gente vai trazer para vocês nesse momento os gols do São Paulo contra o Corinthians, hein? São Paulo na semana passada venceu o Majestoso por 3-1 com 2 gols do Lucas, tá aí um deles de cabeça, o outro ele desfilou dentro da área e o outro gol do Oscar. São Paulo que venceu por 3-1 no último jogo, aonde acabou jogando no Morumbi e acabou vencendo a equipe do Corinthians. De lá para cá, São Paulo venceu a equipe da Portuguesa com um decisivo e matador Rian Francisco. Esse menino que fez 10 gols na copinha foi o artilheiro do campeonato e realmente está arrebentando a boca do balão. O que o Rian Francisco está jogando é brincadeira. Inclusive, peço ao Zubeldia que coloque e dê mais oportunidades para o Rian Francisco entre os titulares durante o Campeonato Paulista, para esse jogador ganhar cancha dentro de campo e mostrar que veio para a equipe do São Paulo no profissional. Menino talentosíssimo. Vamos falar nesse momento aí da tabela da competição. Mirassol, que é uma forte equipe, hein? O que o Mirassol vem fazendo no campeonato é brincadeira. Nesse momento, Mirassol com 85% de aproveitamento. O Mirassol que tem nesse momento 6 jogos, 5 vitórias no Campeonato Paulista. A última rodada a gente teve aí a equipe do Novo Horizontino vencendo o Massa Bruta por 2-1 fora de casa. O Novo Horizontino vencendo, né? Resultados da rodada 6. A Inter de Limeira perdeu dentro de casa e perdeu a invencibilidade para o São Bernardo por 2-1. Com esse resultado, também a derrota do São Paulo contra o Santos, a equipe do Tricolor acabou também perdendo a invencibilidade que vinha tendo no Campeonato Paulista. Enquanto a gente vai falando dos dados do campeonato, vocês vão analisando os gols da última rodada. Tá aí o gol do Corinthians na última segunda-feira contra o Novo Horizontino, 1-0, gol do Alex Santana, né? Vamos então mostrando os gols e falando para vocês dos resultados. Rodada 6, Ponte Preta, 1-0 em cima do Água Santa. Ponte que a macaca se recuperou da derrota para o Corinthians no Moisés do Carelli na última semana com o gramado completamente encharcado. A equipe da Ponte venceu então o Água Santa no final de semana por 1-0. A Portuguesa também se recuperou sobre a derrota do São Paulo semana passada dentro de casa no Pacaembu.
Portuguesa venceu o Botafogo por 3-2 nesse final de semana. Tivemos o Corinthians, além da vitória sobre o Novo Horizontino na segunda, Corinthians no sábado acabou vencendo também o Noroeste por 2-1 diante de seu torcedor. Tivemos o Mirassol, né, vencendo o Veloclube fora de casa por 1-0, resultado muito importante. Tivemos também no último domingo a equipe do Guarani perdendo o Bugre de Campinas, perdendo para a equipe do Palmeiras por 4-1 dentro de casa. Palmeiras com um resultado importantíssimo e vocês analisando nesse momento os gols do artilheiro do campeonato, hein? Tá aí Guilherme, 7 gols na competição, vai ter companhia do menino Ney, Neymar vai estar junto com ele aí. Pessoal, não sai daí, hein? Quem acredita na vitória da equipe do São Paulo, digita 1. Quem acredita na vitória da equipe do Mirassol, digita 2. Manda mensagem de que cidade que vocês estão acompanhando, da onde que você está nos assistindo. Lembrando que a gente vai estar trazendo para vocês a escalação das duas equipes, então não sai daí que a gente vai trazer detalhado cada jogador relacionado pelo técnico Zubeldia para o jogo de hoje, jogo que começa daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Rodada 7 do Campeonato Paulista, Veloclube Portuguesa, Noroeste Ponte Preta, Santos e Botafogo, Guarani e Água Santa, Inter de Limeira e Massa Bruta, São Paulo e Mirassol, São Bernardo e Novo Horizontino, Palmeiras e Corinthians, jogo que acontece amanhã, na quinta-feira, também com transmissão do nosso canal. São Paulo reforçando aí a contratação do Wendel, né? O Wendel que já chegou ao Brasil, assinou com o São Paulo, diz que está muito feliz com a oportunidade de jogar num dos maiores clubes do mundo. E tá aí então o Wendel, contratação do Tricolor. Tá aí também tabela do Campeonato Paulista. Grupo A, Corinthians 18 pontos, Mirassol 15, Inter de Limeira 4 e Botafogo 3. Temos também Grupo B, Santos aí com 7 pontos, mesma pontuação do Guarani, Portuguesa com 5, Massa Bruta com 4. Grupo muito embolado do campeonato, hein? Grupo C, São Paulo 10 pontos na competição, um jogo a menos, Novo Horizontino, que já jogou 7 partidas aí, Novo Horizontino, que inclusive acabou perdendo, como eu disse, para o Corinthians na última segunda-feira. Tivemos ontem também, na terça-feira, alguns resultados importantes do Campeonato Paulista. A Portuguesa empatou com o Veloclube em 2-2 e a Inter de Limeira aí acabou jogando com a equipe do Bragantino. Esses foram os jogos de ontem, da terça-feira. Grupo D, São Bernardo muito bem, 6 jogos, 5 vitórias na primeira colocação do Grupo D. Palmeiras na segunda colocação com 11 pontos. Ponte Preta na terceira colocação com 9 pontos no campeonato e Veloclube com 4 pontos. Tá aí os dados do Campeonato Paulista. Tá aí também o artilheiro Guilherme, ele que foi escolhido craque da sexta rodada, artilheiro Guilherme, que vem com 7 gols na competição. Veloclube ali tem também um jogador que tem 4 gols e a equipe do Corinthians com um Thales Mágico, Thales Magno aí com 4 gols no campeonato. Tá então o craque da rodada aí escolhido para vocês na nossa transmissão. Você que tá junto com a gente, clica o dedo no like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. É sempre importante ter o torcedor conectado junto com a gente na nossa transmissão. São Paulo que chegou agora há pouco, inclusive o Tricolor, antes de trazer para vocês aí a informação mais que abençoada do São Paulo, né, da escalação das duas equipes, a escalação do Mirassol e a escalação do Tricolor. Vamos trazer alguns dados da partida enquanto vocês acompanham os bastidores aí de um vídeo que o São Paulo acabou fazendo aí para homenagear o título mundial, tricampeão mundial de 2005, né? O São Paulo que foi ao Japão e realmente arrebentou a boca do balão com aquele título, com um gol do Mineiro, com um toque de bola açucarado do Aloysio. Tá aí Josué, Mineiro e Lugano, 3 ícones daí da história do São Paulo. O São Paulo vem então aí um time muito bem montado para o jogo de hoje. São Paulo tem média de 1,4 gols por jogo na competição e 1 gol sofrido na competição de média. São Paulo que dá 3,2 chutes no gol pela competição e 2,2 escanteios. Já a equipe do Mirassol tem média de 2,5 gols por jogo. Então o Mirassol realmente vem arrebentando a boca do balão. Você que está junto com a gente, clica o dedo no like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. É sempre importante ter o torcedor conectado junto com a gente. Vamos nesse momento trazer para vocês os gols do Campeonato Paulista. Enquanto a gente traz os gols do Campeonato Paulista, vamos falar do técnico Eduardo Barroca, né? Ah, o Eduardo Barroca, danadinho Eduardo Barroca aí que vem tentando organizar a equipe do Mirassol, vem fazendo um belo de um trabalho. O Mirassol em 6 jogos, como eu disse, 5 vitórias, e ele realmente não deve ter problemas para repetir a equipe titular do Mirassol para o confronto contra o São Paulo. Então, por esse motivo, a gente vai trazer nesse momento para vocês a escalação da equipe do Mirassol, como que o Mirassol vem a campo para o jogo de hoje. Mirassol que vem com o goleiro Alex Muralha no gol, Lucas Ramon pelo lado direito,
David Braz e João Vitor no miolo de zaga. Pelo lado esquerdo, Reinaldo, perna esquerda abençoada, jogador de contenção ofensiva, tem bom toque de bola, sabe sair jogando. Miolo de campo da equipe do Mirassol vem com Neto Moura, Danielzinho e Gabriel. Trio de ataque, Chico Kim, Negueba e Luri Castilho. Chico Kim, aquele mesmo que passou por Juventude, passou por outros clubes importantes do futebol brasileiro. Tá aí com o Eduardo Barroca, hoje entre os titulares. Vamos agora trazer para vocês a escalação da equipe do São Paulo. Não sai daí, hein? Vou trazer também os bastidores da chegada do menino Neymar no Santos. Na última sexta-feira foi apresentado. Inclusive acompanhou de casa o jogo do São Paulo contra o Santos. São Paulo que acabou perdendo da equipe do Santos no último sábado, né? E na última sexta-feira tive a apresentação do Neymar. A gente volta em instantes. Vamos para a escalação do Tricolor e voltamos para vocês em definitivo na tela da DVS TV. Vamos então agora trazer a escalação do Tricolor. O São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, multicampeão paulista e também nunca rebaixado. Tricolor que hoje vem a campo com o goleiro Rafael no gol, com a número 23. Rafael Pires Monteiro nasceu em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e começou sua trajetória na equipe do Cruzeiro. Goleiro também que defendeu o Atlético Mineiro antes de chegar ao Tricolor, vem para o jogo de hoje. O Rafael, como eu disse, passou por Cruzeiro, Atlético Mineiro e agora desde 2022 está na equipe do São Paulo. Ele que foi 9 vezes campeão mineiro, 3 vezes campeão brasileiro, 4 vezes campeão da Copa do Brasil e tem uma Supercopa do Brasil, uma Supercopa do Rei também aí de títulos na sua carreira, né? O nosso querido, então, Rafael, inclusive corrigindo aqui, 2 títulos da Copa do Brasil, né? Não apenas um só. Um pelo Atlético Mineiro e um pela equipe do São Paulo. Temos aí também o goleiro Jandrei, danadinho Jandrei, que passou aí por vários clubes do futebol brasileiro, inclusive até mesmo pela Chapecoense em 2017 e 2018, né? Um cara que tem muita história no futebol brasileiro. Ele que foi campeão gaúcho em 2014, campeão paranaense em 2020, campeão da Copa do Brasil 2023 com o São Paulo e campeão da Supercopa Rei em 2024. Natural de Itaqui, no Rio Grande do Sul, Jandrei iniciou sua carreira nas categorias de base do Internacional e também vem para o jogo de hoje entre os relacionados. Tem também Igor Vinícius, do lado direito, lateral direito de muita qualidade, ofensividade, tem bom toque de bola, boa velocidade, sabe sair jogando. Ele que passou pelo Santos de 2010 a 2017, depois em 2018 foi para Ponte Preta. Desde lá está aqui junto com o São Paulo até nos dias de hoje, né? Ele que nasceu em Sinop, no Mato Grosso, e foi revelado nas categorias de base do Santos e chegou ao Tricolor em 2018. Tá aí nosso querido Igor Vinícius. Tem também o lateral direito Cedrite, esse experientíssimo. Veio para o São Paulo a peso de ouro, passou por Sporting, passou por Acadêmica, passou por Southampton, passou pela Internacional, passou também pelo Arsenal, Fulham e passou pelo Arsenal novamente antes de voltar para a equipe do São Paulo. Então ele está aí desde o comecinho dessa temporada. E o nosso querido Cedrite, que é filho de imigrantes portugueses, Cedrite Ricardo Alves Soares, nasceu em Singen, na Alemanha, mas iniciou a sua trajetória fora da Alemanha, né? Então tá aí o Cedrite, cara que veio a peso de ouro para a equipe do São Paulo. Vamos trazer agora também o nosso querido, mais que abençoado, Arboleda. Esse que já caiu nas graças do torcedor há muito tempo, né? Nosso querido Arboleda, que é um cara diferenciado, ele que é um dos pilares do São Paulo desde 2017, ele que passou aí pela LDU, também pela Universidade Católica, está no Tricolor desde 2017 e tem Copa do Brasil, tem Campeonato Paulista e tem Supercopa Rei com a camisa do São Paulo. Arboleda, que é um dos pilares, como eu disse, da defesa tricolor. Vamos agora também falar do Alan Franco, jovem promessa do São Paulo. Tá aí um jogador muito qualificado tecnicamente. Ele que nasceu em Alvelanada, na Argentina, e foi formado nas categorias de base do Independente. Ele que passou pelo Independente de 2015 a 2020 e veio do Atlanta United dos Estados Unidos para o São Paulo na temporada de 2023, né? Ele já tem uma Comebol Sul-Americana de 2017, tem a Copa do Brasil, tem também um campeonato aí da Comebol Sul-Americana 2018 e também da Supercopa Rei, que ganhou com o Tricolor no ano passado, né? Então tá aí Alan Franco, que é uma das promessas do São Paulo. Tem também Sabino, viu, que chegou aí para fazer tratamentos médicos no São Paulo e acabou se firmando dentro do Tricolor, viu? O nome dele é José Sabino Chagas Monteiro, nasceu em Brasília, no Distrito Federal, mas cresceu na Bahia, iniciou sua trajetória no Santos. O São Paulo que contratou ele do Sport, ele passou por 4 temporadas na equipe do Sport, tá aí com o Tricolor
com a camisa do São Paulo. Tem também Ferrarese no miolo de zaga, tricolor Ferrarese, um danadinho mais que abençoado. Ele que é o Noel Adolfo Ferrarese Hernandes, nascido em San Cristóbal, em Táchira, na Venezuela, e é filho do ex-jogador Adolfo Pocho Ferrarese. Nosso querido Ferrarese, que veio do Estoril na temporada de 2022 para atuar aqui pela equipe do tricolor, nosso mais que abençoado Ferrarese aí da torcida São Paulina, né? Também do lado esquerdo, esse cara que veio para fortalecer o elenco do São Paulo, viu? Veio a peso de ouro também, o danadinho Enzo Dias, ele que veio do River Plate, passou 2 temporadas por lá, inclusive ganhou o Campeonato Argentino 2023, também a Supercopa Argentina 2023 e o Troféu de Campeões de 2023. Enzo Herman Dias nasceu em Buenos Aires, na Argentina, iniciou sua trajetória na base do Agropecuário, clube onde ele estreou profissionalmente aí no ano de 2016, né? Vamos agora falar também do nosso querido Patrick, né? O torcedor tricolor aí, Patrick, mais que abençoado, vem pelo lado canhoto com o São Paulo, Patrick Lanza dos Reis, ele que nasceu em Morigimirim, no interior de São Paulo, e defende as cores do São Paulo desde 2016, né? Ele que passou aí por grandes títulos na base do São Paulo, desde o Sub-13 aí na Gotia Cup, e chegou aí até o título da Copa do Brasil com o ano passado, o querido aí mais que abençoado Patrick. Miolo de campo do São Paulo, hoje vem entre os relacionados Pablo Maia, jogador já de personalidade. Pablo Maia, que nasceu em Brasópolis, Minas Gerais, iniciou sua carreira no futebol em 2013, né, com apenas 11 anos de idade, e atuou nas categorias de base do Independente de Limeira. Ele que conquistou aí títulos importantes na base do Sub-17 e vem aí para o jogo de hoje também com a equipe tricolor. São Paulo que também conta com o Alisson, esse que viveu uma reviravolta, hein? Veio jogando de atacante lá do Grêmio, aí chegou no São Paulo, ele passou por grandes clubes do futebol brasileiro. O Alisson que passou por Cruzeiro, Cabo Friense, Cruzeiro, Vasco da Gama, voltou para o Cruzeiro, passou pela equipe do Grêmio por 3, 4 temporadas e está no São Paulo desde o ano de 2021. Aí o Alisson que caiu na graça do torcedor depois que começou a atuar como volante, né? Quando atuava como atacante era bastante criticado, mas desde que foi para a volância do São Paulo, realmente vem arrebentando na boca do balão. Ele que nasceu em Rio Pomba, Minas Gerais, iniciou sua carreira no Cruzeiro, mas como eu disse, passou por inúmeros clubes do futebol brasileiro. Vamos agora falar do Luiz Gustavo também, jogador de seleção brasileira, passou por Copa do Mundo, um cara que diferenciado na Europa, foi campeão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique 2012-2013, defendeu o Hoffenheim, os Wolfsburg e o Olympique de Marseille e o Fenerbahçe, né? Um jogador que atuou muito tempo no futebol europeu. Luiz Gustavo Dias nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, mas iniciou sua trajetória em Alagoas, atuando por Ipanema, Coruripe, Rio Largo e Corinthians da Alagoas e CRB, aonde despertou o interesse ainda jovem para o futebol europeu. Vamos falar agora também do Bobadilha também. Bobadilha que vem sendo uma peça importante para o São Paulo, uma peça de reposição, né? Filho do goleiro paraguaio Aldo Bobadilha, que disputou as Copas de 2006 e 2010, Damian José Bobadilha Benítez nasceu em Assunción, no Paraguai, e construiu sua carreira em Cerro Porteño. Até chegar à equipe tricolor, ele está aqui desde o ano passado com a equipe do São Paulo. Agora também Marcos Antônio, hein? Jovem promessa do São Paulo, um cara que pode vir para fazer a diferença. Marcos Antônio Silva Santos nasceu em Poções, na Bahia, e iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético Paranaense. Ele que veio para o São Paulo no ano passado, passou pelo Furacão, passou por Estoril, Shakhtar Donetsk, Lazio e PAOK. Rodou bastante aí, mas vem para o São Paulo, mesmo ainda muito jovem, o danadinho Marcos Antônio, que vem com tudo aí para jogar com a equipe do São Paulo, está entre os relacionados do Zubeldia para esse jogo de hoje. Tem também o camisa número 7, ídolo tricolor, esse é indiscutível, passou pelo futebol europeu, seleção brasileira, o querido Lucas, né, que o São Paulo, a revelação de Lucas foi que do São Paulo vem do coração, né? O jogador que passou pelo o CFA, o Centro de Cotia, em 2005 e estreou profissionalmente em 2010. Conquistou a torcida são paulina com grandes atuações, né? Ele que foi campeão em 2012, inclusive levantando o título, onde o Rogério Ceni cedeu a condição do Lucas levantar aquele troféu antes dele ir embora do Brasil. Ele que passou pelo Paris Saint-Germain em 6 temporadas, ficou também por 5 temporadas no Tottenham e daí sim veio aí para a equipe do São Paulo. Ele que tem inúmeros títulos na sua carreira, né? Inclusive passou por seleção brasileira, conquistou 5 títulos do Campeonato Francês, uma da Copa das Confederações, campeão sul-americano de 2012, campeão do Super Clássico das Américas em 2011, 12, 18.
e também campeão da Copa do Brasil 2023 e Supercopa do Rei no ano passado. Então o Lucas é um cara diferenciado, um cara que conquistou e caiu na graça do São Paulo, o capitão Lucas, né? Também Oscar, esse aí passou por São Paulo aí numa temporada bem atrás com o Tricolor, né, em 2008 a 2010, ele passou por 3 temporadas no São Paulo, foi para o Chelsea depois de ter passagem pelo Internacional, passou também por muito tempo, 7 anos no futebol chinês, conquistou inúmeros títulos e também muita grana, né? Vem muito saboreado de dinheiro aí, o querido Oscar, tá ganhando um bom salário no São Paulo também, e é um grande talento, mas precisa mostrar dentro de campo o valor que está recebendo do seu salário, né? Oscar dos Santos Emboaba. O Oscar dos Santos Emboaba Júnior, né, nasceu em Americana, no interior de São Paulo, iniciou as trajetórias na categoria de base tricolor. Em 2017, Oscar foi negociado com o Xangai da China, clube que defendeu até o retorno, como eu disse para vocês. Ele tem várias premiações, né, melhor jogador do Mundial Sub-17, melhor jogador da Copa Sendai, seleção da Copa do Mundo FIFA de 2014, equipe do ano da Superliga Chinesa de 2018, líder em assistência da Superliga Chinesa e também seleção da Liga Chinesa aí de 2019, da Liga dos Campeões, né? Então, da Liga dos Campeões da Ásia. Então, um cara que é renomado, passou, acredito que vacilou pelo tanto de tempo que passou no futebol asiático, mas o lado bom é o lado financeiro, que acabou conseguindo aí levantar muito a sua vida financeira, né? Agora vamos falar desse cara que caiu na graça do torcedor São Paulino. Luciano, atleta do Tricolor desde 2020, passou por Anápolis, Atlético Goianiense, Avaí, Corinthians, Leganés, Panathinaikos, Fluminense, Grêmio e aí sim veio para o São Paulo. Cara diferenciado, com gols e uma maneira intensa de viver o dia a dia tricolor, o atacante conquistou toda a confiança da torcida que conduz Luciano da Rocha Neves, que nasceu em Anápolis, Goiás, onde iniciou a carreira no futebol, né? Então tá aí nosso querido Luciano, do torcedor São Paulino, com a número camisa 10, né? Tem também aí o Tricolor, que hoje entre os relacionados vem com o Ferreirinha, camiseta número 11, Ferreirinha que veio aí do Grêmio, né? Tá na sua segunda temporada com a camisa do São Paulo. Aldemir dos Santos Ferreira nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas iniciou sua trajetória no futebol em Porto Alegre, nas categorias de base do Grêmio. Ele que passou por Grêmio, São Luís, voltou pro Grêmio, Toledo, Cianorte, voltou pro Grêmio, Aimoré, Grêmio. Então, um cara que rodou aí o futebol no interior do país e acabou se firmando no Grêmio e a partir de então veio para o São Paulo para fazer a diferença na equipe tricolor, né? Ele que tem aí 4 títulos gaúchos, 3 títulos da Recopa Gaúcha e uma Supercopa do Rei em 2024 com a camisa do São Paulo, Ferreirinha, o danadinho Ferreirinha. Vamos agora falar dele, Jonathan Calheri. Toca no Calheri que é gol. Tá aí o Calheri, danadinho, jogador diferenciado, que foi revelado por All Boys da Argentina e também atuou pelo Boca Juniors antes de chegar ao Tricolor em 2016, né? Após a passagem do São Paulo, ele passou pelo West Ham, La Palmas, Alavés, Espanhol, Osasuna. Então, em 2021, o centroavante retornou a sua carreira para a equipe do São Paulo. Ele já caiu na graça do torcedor São Paulino. Apesar de não ser um cara que faz gols todos os jogos, mas é um cara estilo guerreiro, que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, jogou no Internacional. O cara faz a parede, ele escora muito bem essa bola, tem 1,81 m de altura, nascido em 23/9/93, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, como eu disse, e é um cara que chama a responsabilidade. Ele tem inúmeros prêmios, né? Foi o craque do Brasileirão em 2022, o gol mais bonito do Paulistão em 2022 de bicicleta, naquele gol de bicicleta contra o Água Santa, e é o craque realmente do setor ofensivo do São Paulo, é ele que chama a responsabilidade e apesar aí de ter vivendo maus e bons momentos em sua carreira, é um cara diferenciado. Também aí para repor o elenco do São Paulo, corrigir muito bem, vem fazendo um belo de um trabalho, viu, nos caras que entram no Tricolor, o André Silva aí, que nasceu em Taboão da Serra, iniciou sua carreira no Atlético Diadema, ainda jovem defendeu o Shakhtar Donetsk, ele passou por vários clubes do futebol, inclusive o Shakhtar Donetsk, né, o Internacional, o Rio Ave, o Arouca e o Vitória Guimarães. Passou muito tempo aí pelo futebol português e agora vem para o São Paulo para fortalecer a equipe do Tricolor. Tá fazendo um belo de um trabalho, tá entrando bem nos jogos aí o André Silva. Tem também o São Paulo, o querido Juan, né? Juan Tressol de Neto, nasceu em Tramandaí, Rio Grande do Sul, começou sua trajetória na base do Novo Hamburgo. Em 2017 foi contratado pelo Grêmio e mostrou o seu futebol na equipe profissional, conquistando 4 campeonatos gaúchos aí. Ele que veio do Sassuolo para a equipe do São Paulo, mas passou por Grêmio por 4 temporadas também, aí o danadinho Juan. Fechando aí os relacionados do jogo do São Paulo, o danadinho Eric, ele que nasceu
no Recife, em Pernambuco. Danadinho Eric Arruda Serafim, nasceu em 97, tem 27 anos de idade, 1,73 m de altura, passou por Santos, Náutico, Cruzeiro, Braga, Vitória, Gil Vicente, Ceará, e aí veio para o São Paulo aí para jogar no tricolor. Ele que é um jogador muito talentoso e tem muita qualidade nos pés. Thaís, então, a escalação do São Paulo, você que está junto com a gente, clica o dedo no like, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. É sempre muito importante ter você conectado junto com a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar o bastão ao vivo nesse momento. Estamos entrando em definitivo, é o tricolor dentro de campo. Vamos que vamos. Vocês então acompanharam aí a escalação detalhada do tricolor. Tricolor que vem aí a campo em instantes aqui no Morumbi às 7h30 da noite, horário de Brasília. São Paulo que chegou há pouco no estádio do Morumbi. A sua delegação, junto com o Zubeldia, toda a comissão técnica, já estão se preparando aqui na beira do gramado, no trabalho de aquecimento. Você que está junto com a gente, clica o dedo no like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. A gente vai estar trazendo para vocês agora, já que trouxemos aí a escalação do tricolor, trouxemos também a escalação da equipe do Mirassol. Vamos trazer agora a apresentação do menino Ney. Neymar está de volta ao futebol brasileiro. Tá aí o menino Ney, ele que foi apresentado na última sexta-feira. Na minha humilde opinião, é muito importante ter um jogador com o tamanho da expressão do Neymar jogando no futebol brasileiro. Isso vai atrair olhares europeus, isso vai atrair olhares norte-americanos, isso vai atrair olhares de todo mundo para o Neymar jogando no Brasil. E como você está acompanhando a gente, nesse momento eu peço que você clique o dedo no like, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. E mande mensagem se você acha que o Neymar vai arrebentar ou não. Quem acredita que o Neymar vai arrebentar na equipe do Santos, digita 1. Quem acredita que o Neymar não vai arrebentar na equipe do Peixe, digita 2, manda mensagem de que cidade que você está me acompanhando e da onde que você está nos assistindo. As duas equipes já no trabalho de preparação para esse momento do jogo, o jogo que começa em instantes aqui no Morumbi. O São Paulo, que vamos falar nesse momento dos bastidores, de jogador por jogador. São Paulo que até o momento, quem vem resolvendo a parada, com certeza, na minha opinião, é o Lucas, é esse cara que está chamando a responsabilidade, é ele que está encurtando os espaços em campo, é ele que aparece demais. Quem está devendo um pouquinho, claro que tem que dar tempo para ele, é o nosso querido Oscar. O Oscar ainda precisa mostrar mais dentro de campo do que vai fazer no gramado. Vamos trazer nesse momento para vocês o histórico aí do Campeonato Paulista entre a equipe do Mirassol e a equipe do São Paulo, né? E também os últimos 5 jogos. O São Paulo que nos últimos 5 jogos empatou com o Botafogo em 0x0 na estreia do Campeonato Paulista, venceu o Guarani por 1x0, venceu o Corinthians por 3x1, venceu a Portuguesa por 2x1 e perdeu do Santos no último final de semana. Já a equipe do Mirassol, nos últimos 5 jogos, venceu o Mirassol ao Água Santa por 6x0, venceu o São Bernardo fora de casa por 2x1, venceu a Portuguesa dentro de casa por 2x1, venceu o Guarani por 3x2 dentro de casa e venceu o Veloclube fora de casa por 1x0. Então o Mirassol perdeu apenas o primeiro jogo da rodada. Depois o Mirassol ligou o 220 e vem com 5 vitórias consecutivas aí para a competição, né? O histórico de confronto entre São Paulo e Mirassol não possui muitos jogos. O retrospecto é muito favorável à equipe do Tricolor Paulista. Em todas as competições foram disputados 14 jogos, com 9 vitórias do São Paulo, em 4 empates e apenas 1 vitória do Mirassol. Então o Mirassol busca a sua segunda vitória contra a equipe do São Paulo em toda a história do confronto das duas equipes. Lembrando que nesse momento, a tabela aí, para quem gosta aí de cotações esportivas, temos nesse momento aí que o São Paulo vence a partida pagando 1,7 e pagando 4,9 na vitória da equipe do Mirassol. Essas aí são as cotações das casas de aposta aí, para quem gosta de estar falando sobre apostas esportivas, né? São Paulo que preparou o seu início do ano lá em Orlando, na Florida Cup, né? São Paulo que acabou empatando com a equipe do Cruzeiro em 1x1 com o gol do Luciano. Depois o São Paulo empatou em 0x0 com a equipe do Flamengo. São Paulo que veio com o time mesclado para encontrar o Botafogo no jogo de estreia fora de casa, acabou empatando por 0x0 num jogo muito ruim. Mas a partir daí, o São Paulo melhorou demais, né? A gente pode falar, inclusive, que no último sábado teve muita chuva, né? Muita chuva realmente
lá na Baixada Santista, né? O Santos soube usar o fator campo, a sua casa, apesar da chuva, a Vila Belmiro estava completamente lotada de torcedores do Santos, principalmente também pela apresentação do Neymar que a gente falou agora há pouquinho. Então o São Paulo acabou tropeçando fora de casa, mas o São Paulo tinha uma margem, já que vinha de vitória no clássico contra o Corinthians no último domingo, e por esse motivo o São Paulo está arrebentando a boca do balão. Inclusive mostrar os gols do Tricolor novamente para vocês no último domingo passado, né, fora nesse e no outro, contra a equipe do Corinthians. O Lucas, como eu disse, sempre é o destaque do São Paulo. O que o Lucas se movimenta dentro de campo, o que esse cara chama de responsabilidade é coisa de louco. O Lucas é uma peça fundamental no elenco tricolor, e o técnico Zubeldia sabe disso. Vai cuidar do Lucas com muito carinho, assim como o trio ofensivo do São Paulo, que hoje conta com o Luciano, conta com ele, o Lucas, conta com o Calheri e conta com o danadinho Ferreirinha. É um trio com o Oscar junto também. Não é, a gente fala trio modo de dizer, né? Porque a gente fala trio entre Lucas, Luciano e Oscar. Mas se você pega esse quinteto aí no ataque do São Paulo, claro que eles nunca entram como titular juntos, né? Mas se você pegar Ferreirinha, Calheri, Oscar, Lucas, é um trio, e Luciano é um quinteto aí que eu vou te falar. É um ataque muito forte. Tem que analisar isso, como é que fica no setor defensivo, né? Mas o ataque do São Paulo esse ano reforçado, o Oscar veio para ajudar demais, e anota aí que esse Rian Francisco também é diferente, viu? O que esse moleque vem jogando de bola é coisa de louco. Rian Francisco vem chamando a responsabilidade, ele que foi artilheiro da Copinha com 10 gols no campeonato. Zubeldia para mim vacilou demais, colocou o Rian Francisco no finalzinho do jogo, quase encerrando o jogo contra o Santos lá. O Rian Francisco que fez um gol decisivo contra a equipe da Portuguesa no meio de semana, com um toque açucarado na bola, e aí ele acabou colocando o menino já com o jogo completamente encerrado na Vila Belmiro. Então acho que tem que dar mais oportunidade. O Calheri que não vem vivendo um bom momento com a camisa do São Paulo, tá faltando gols. Calheri sempre joga muito bem, Calheri sempre muito bem caçado dentro de campo. A gente viu na Vila Belmiro como ele apanha dentro de campo. Então o Calheri é um cara identificado com o torcedor são paulino, e o torcedor sabe da importância do Calheri no time. Só que eu acho que é momento do Zubeldia aproveitar esse Campeonato Paulista para começar a soltar um pouquinho o Rian Francisco mais nos jogos. Esse menino pode fazer a diferença. É ele quem vai chamar a responsabilidade do São Paulo a curto, médio prazo. Eu tenho certeza disso. A gente, por pouca experiência de vida que tem, sabe quando um jogador diferente toca na bola. E esse centroavante do São Paulo, Rian Francisco, que foi artilheiro da Copinha com 10 gols, pode anotar que esse moleque é diferente. Tá aí nesse momento as imagens aí de toda o reconhecimento, né, da diretoria do São Paulo, do staff do São Paulo, trazendo esse vídeo em comemoração ao tricampeonato mundial do São Paulo lá no Japão. São Paulo que foi campeão com o Lugano, com o Josué, com o Mineiro, aí com o Cicinho, com o Rogério Ceni, que dispensa comentários, né? Inclusive o Rogério esses dias fez aniversário, e o São Paulo que realmente junto com o próprio Aloysio, né, o nosso querido Chulapa, que acabou aí também dando assistência para o Mineiro naquele título importante, né? O São Paulo que tinha várias peças importantes, principalmente essa dupla de volante aí, Mineiro e Josué. Essa dupla aí é conhecida em todo mundo pelo que fez no São Paulo, que realmente aí arrebentou a boca do balão. O São Paulo tinha um sistema defensivo também com o Alex Silva, com o Miranda, com o Lugano, com o Fabão. O São Paulo tinha realmente um sistema defensivo. Para quem não se lembra, em 2006, se eu não estou enganado, o São Paulo passou, se eu não me engano, 12 jogos sem tomar gol. O Rogério estava praticamente há mais de 1.500 minutos sem tomar gol, se eu não estou enganado, se não me falha a memória. Então o São Paulo tinha um time realmente muito qualificado. O São Paulo tinha um time diferenciado, que acabou aí conquistando resultados importantes. Ai, que saudade do torcedor tricolor, né? O tricampeonato brasileiro com o Muricy Ramalho, o campeão mundial tricolor que veio com o Paulo Autuori, né? Para quem não se lembra, o Leão passou pelo São Paulo também no Campeonato Paulista. O Cuca montou o time do São Paulo em 2004. Então aquele time do tricampeão mundial foi preparado muito bem pelo técnico Cuca. Depois com o Leão depois acabou saindo para o futebol japonês. Aí veio o Paulo Autuori, pegou o time pronto, foi campeão, foi embora. Veio o Muricy, ficou por 4 temporadas no São Paulo, até depois da sua volta de novo. O São Paulo que arrebentou realmente e conquistou tudo que tinha para conquistar naqueles anos. E o Rogério com certeza levantou sua carreira e fez toda a sua história. Para mim, com certeza, disparado o maior ídolo da história do São Paulo, Rogério Ceni. Tá aí os jogos da rodada, né? A gente que vai ter aí
Portuguesa e Velo Clube. Tivemos ontem, a equipe da Luz aí acabou ontem, né? Acabou aí empatando com o Velo Clube em 2-2 fora de casa. Tivemos um empate também de Bragantino, Red Bull 1, Inter de Limeira também 1. Tivemos ontem, pessoal, vamos trazer alguns jogos daí da terça-feira para vocês, os resultados. Atlético Mineiro 1, Atlético Clube 0. Tivemos Copa do Nordeste ontem, Sampaio Corrêa 2, a equipe do América do Rio Grande do Norte também 2. Tivemos o jogo de Sport Fortaleza e tivemos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Souza. Tivemos no Campeonato Paranaense ontem, o Paraná jogando com a equipe do Maringá. Enquanto vocês analisam nesse momento a tabela do Campeonato Paulista, Paraná 0, Maringá também 0. Tivemos no Campeonato Goiano, Atlético Goianiense, Anci 0, Goiatuba também 0. Copa Verde, tivemos aí nos pênaltis, hein? Vila Nova vencendo a equipe do Luverdense por 9-8 nas cobranças de penalidade. Muito bacana aí, Copa Verde também. Realmente vem arrebentando a boca do balão, né? Hoje a gente tem alguns jogos importantes, Copa Libertadores, tem Copa Libertadores hoje, hein? Copa Libertadores da América Nacional do Paraguai e Alianza Lima. Daqui uns dias já começa a pré-Libertadores. Campeonato Paulista, jogo começando em instantes também. Noroeste Ponte Preta. Vamos ter às 9h35 da noite com transmissão da Record TV, Santos e Botafogo de São Paulo. E vamos ter Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense, Flamengo e Portuguesa, Bangu e Boa Vista são os jogos do Campeonato Carioca. Vocês analisando nesse momento o craque da rodada, que foi escolhido o Guilherme, para vocês na tela do nosso canal. Galera, eu agradeço demais aí vocês estarem conectados junto com a gente na nossa transmissão. A gente vai passando o bastão nesse momento, em definitivo, na tela da DVS TV. Vamos entrando ao vivo nesse momento, em definitivo, na tela da DVS TV. E você, que acompanhou junto com a gente o pré-jogo mais que abençoado no nosso canal, eu quero agradecer demais você estar conectado junto com a gente. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho de notificações. Um abraço a todos vocês. Lembrando que o jogo tem transmissão aí do canal Nosso Futebol no Pay-Per-View. O jogo também tem transmissão aí do Wallplay e também da Zapping TV. Para quem não conseguir, pessoal, acompanhar em nenhum desses locais, estamos ao vivo na tela da DVS TV com esse jogo entre São Paulo e Mirassol. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Beleza pura, consciência madura. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora nos proteja e cuide-se bem. Obrigado pelo carinho da sua audiência.